Eu e minha esposa vamos estar orando agora, em nome de Jesus, soberano Deus e Pai Todo-Poderoso. Nós sentimos a Tua presença, sabemos que o Senhor aqui está, Pai. E agora, Senhor, nós queremos orar e agradecer, meu Pai, pela vinda do Seu Filho, o pastor Jair, que vem ministrar a Tua palavra aos nossos corações, que vem, Senhor, meu Deus, como Teu instrumento, para o Teu louvor, para a Tua glória. Ô Senhor, em nome de Jesus, usa-o, Pai. Toma, Senhor, meu Deus, agora a sua voz, o seu intelecto, seu Espírito Santo que nele habita, meu Pai, e que habita em nós. Testifique essa palavra, Senhor, de maneira, meu Pai, uniforme, em todo esse lugar, em cada coração, em nome de Jesus. Haja, meu Pai, um mover do teu Espírito Santo agora, meu Pai, porque eu sei que o Senhor encontra liberdade nesse lugar para fazê-lo, Pai, em um nome de Jesus, em um nome de Jesus. Digamos amém? Graças a Deus. Boa noite a todos, Paz seja convosco. Amém. Quem está feliz por estar aqui hoje? Amém. Está tendo um jogão de futebol agora, né? Acho que é agora, não é? Argentina e não sei quem aí está jogando agora. Quem sabe quem é? Está jogando quem? Bósnia e Argentina. Só que nós estamos aqui para reverenciar a Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Eu vou pegar um violão emprestado aqui um pouquinho. Nós vamos louvar a Deus com mais uma canção. Amém? Não vou tocar sozinho, não. Isso, tá bom. Dá uma mão para a pessoa que está do lado. Vamos adorar ao Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor.
alegria de toda a terra. É Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso Diante dele nos temos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Temos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Levante suas mãos. Temos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Orie. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Ainda nesse espírito, abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Queridos, a mensagem foi trocada aos 45 minutos do segundo tempo. Amém? Eu havia preparado uma outra mensagem, mas Deus sabe de todas as coisas. É Ele quem vai falar. Amém? Salmo 13. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todos encontraram? Salmo 13. Eu acho que ainda não havia dito, né? Não ia saber mesmo. Todos encontraram? Querido, está muito fraco. Todos encontraram? Essa igreja aqui, ela é avivada. Amém? Pentecostal. O fogo cai aqui nesse lugar, não cai? Amém? Então dá uma glória a Deus fervoroso aí, em nome de Jesus. Agora sim. Diz assim a palavra do Senhor: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre?
Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? Fecha os teus olhos, põe a mão na altura do teu coração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade singular de estarmos diante da tua presença santa. E pedimos agora, ó Deus, que o teu Espírito Santo, que conhece o nosso coração, venha esquadrinhar, ó Deus, o nosso entendimento, o nosso sentimento, ó Deus, e venha falar conosco de uma forma sobrenatural. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha de encontro à nossa necessidade da forma que o Senhor bem entender. Nós, ó Deus, nesta noite, declaramos a nossa total dependência do Senhor e damos, ó Deus, este lugar como uma oferta viva, um altar santo e agradável diante dos seus olhos. Em nome de Jesus, nós te adoramos e te agradecemos. Amém. Pode se sentar, queridos. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que vem mais ou menos na contramão da convicção daqueles que servem a Deus nos dias de hoje. Lamentavelmente, e eu espero que para esta igreja seja diferente, mas lamentavelmente é muito comum nos dias de hoje nós ouvirmos falar de um evangelho de troca. É muito comum nos dias de hoje nós falarmos de um evangelho toma lá da cá. É muito comum nos dias de hoje nós falarmos de um evangelho onde eu vou à igreja porque eu sei que lá vai ter um milagre ao meu favor. Eu vou à igreja nesta noite porque eu sei que Deus tem algo para me dar. Eu vou à igreja esta noite, ou eu vou dizimar e eu vou ofertar porque existe uma promessa que a partir do momento que eu der o meu dízimo e a minha oferta, eu não posso passar por dificuldade financeira. Eu vou à igreja nesta noite porque eu aprendi que a partir do momento que eu aceitasse a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu estaria livre de todas as dificuldades e de todos os problemas, e as enfermidades e as dificuldades jamais bateriam à minha porta. Lamentavelmente, o evangelho que se prega hoje é um evangelho da prosperidade, onde eu entrego aquilo que me é pedido e eu tenho de volta tudo aquilo que eu espero. E o que eu quero dizer para você nesta noite, querido, que este evangelho é um evangelho barato, mentiroso e diabólico, e ele não deve ser a sustentação, a sustentabilidade daqueles que buscam a Deus de uma forma correta. Você tem que aprender a vir à igreja, ainda que você saiba que talvez você volte para a tua casa e o teu milagre não te acompanhe. Ainda assim você tem que dizer, vale a pena servir a Deus, porque eu sei que no tempo oportuno, Deus irá ouvir o meu clamor e o meu milagre vai chegar às minhas mãos. Você deve vir à igreja, querido, mesmo abrindo a sua geladeira e tendo só uma garrafa d'água, mas você tem que saber que Deus está com você, e no momento certo você vai ter toda a bênção, toda sorte de bênção na tua casa. Você tem que vir à igreja ainda que você pegue no seu bolso e você tenha somente o dinheiro da passagem do ônibus. Ainda assim, você tem que saber que Deus está contigo e você não é um miserável abandonado. Existe a ideia por aí que você só é abençoado quando você chega de carro zero na igreja. Você só é abençoado se você não pagar aluguel e tiver a tua casa própria. Você só é uma pessoa digna se você não passa necessidade. Você só é uma pessoa abençoada se a enfermidade não bater na tua casa e na casa da tua família. Você é uma pessoa abençoada, sim, queridos, quando toda a tua família for salva, independente do poder aquisitivo. Sabe por quê?
Porque o inferno não foi feito para a tua família e para os teus amigos, ele foi feito para o diabo e seus anjos. Não foi feito para o homem. Quando você tem um entendimento de que esse é o evangelho claro, esse é o evangelho verdadeiro, as coisas vão ficar mais fáceis para você. Porque ainda que você tenha dificuldade, você vai saber que Deus está do teu lado e a tua vitória ela é certa. Amém? Eu sei que o evangelho que é pregado nesse lugar é um evangelho sério. Eu sei disso, senão eu não estaria aqui. Não é todo lugar que eu vou. Não sou melhor do que ninguém, mas eu sei aonde eu vou ministrar. Eu não estou para tirar braço de ferro com nenhuma ideia de qualquer ministério por aí. Não estou para tirar braço de ferro. Eu vivo para pregar aquilo que Deus toca no meu coração e aquilo que a igreja está disposta a ouvir e entender. Amém? Queridos, esse texto que nós lemos, ele foi escrito por um homem muito sério, mas que estava num momento de grande dificuldade. E eu quero que você saiba que os grandes homens da Bíblia tiveram momentos difíceis. Os grandes homens da Bíblia, que talvez você dissesse assim: eu queria ser como fulano. Quem dera se eu fosse como cicrano. Nossa, eu vi esse texto da Bíblia, nossa, como eu queria ser igual a ele. Você não sabe o que você está falando. Porque não existe na Bíblia nenhuma promessa de mar de rosas. O que existe na Bíblia é uma promessa por Jesus, dizendo: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho verdadeiro. Esse texto ele foi escrito por alguém que estava num momento delicado, num momento de dificuldade. E eu quero te dar, com base nesse texto, queridos, o exemplo de 4 pessoas que tiveram momentos difíceis. E eu quero que você avalie a sua vida. Você vai fazer uma analogia da tua vida aí nos quatro personagens que eu vou te passar. E você vai ver, queridos, vocês verão que não existe nada de diferente das pessoas que estão na Bíblia e de você hoje. O evangelho é o mesmo. A palavra de Deus diz que ela é a mesma ontem, hoje e vai ser eternamente. Nada muda. E você vai se identificar com algumas pessoas, e você vai sair desta noite sabendo que vale a pena servir a Deus, independente do momento que você estiver vivendo, vale a pena servir a Deus. Ainda que as coisas não estejam do jeito que você quer, vale a pena servir a Deus. Ainda que você não tenha a resposta absoluta daquilo que você espera, vale a pena servir a Deus. Essa é a vontade que Deus tem, queridos, para esta igreja hoje, para que você vá embora, você saia desse lugar, sabendo que Deus está contigo em todos os momentos da tua vida. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Eu não vou ler, eu só quero que você marque aí com uma cruzinha. E depois você vai ter oportunidade de ler na tua casa. Gênesis 37, relata a história de um homem que havia sido separado por Deus. Você foi separado por Deus? Diga assim: eu sou separado por Deus. Fala, querido, com fé: eu sou separado por Deus. Então você vai ver o que passou na vida de José. José era um homem que havia sido separado. E em certo momento, logo no início, ainda jovem, ele chega para os seus irmãos e fala assim: olha, eu tive um sonho. Quem tem sonho aqui? Quem tem um sonho? E espera que Deus realize o teu sonho. Quem é? Levanta a mão. Você tem sonho? Eu também tenho. José teve um sonho. E ele chega para os seus irmãos e fala: olha, eu tive um sonho e eu quero contar para vocês. E quantas vezes, querido, nós somos traídos por pessoas que estão tão próximas a nós,
Quando nós falamos de algo que Deus tenha dito para nós, eu quero que você aprenda a primeira lição hoje: proteja os seus sonhos, ainda por pessoas que estejam mais próximas de você que você pensa. Proteja. Aquilo que Deus falou com você, protege. Não sai falando, porque tem um monte de gente te alfinetando pelas costas, esperando que você quebre a cara. E da família, viu? Da família. Gente da família. José foi falar com os irmãos, queridos. Ele chega para os irmãos e fala: olha, eu tive um sonho. Sem malícia nenhuma. Como José não tinha malícia nenhuma. Ele chega para os irmãos e fala: tive um sonho. É mesmo? E como é que foi? Os irmãos já ficavam mordidos com ele, porque tinham ciúmes dele com Jacó. O pai sempre tratava dele diferente. Ele era o caçula até então. E Jacó tinha um carinho especial. Aí ele chega e fala para os irmãos: olha, eu tive um sonho. Nesse sonho, você não precisa ler aí não, depois você vem em casa. Nesse sonho, nós estávamos no campo, eu e vocês, e 11 feixes se dobravam diante do meu. Aí os irmãos já falaram: meu, mas que moleque metido a besta. O que ele está pensando que é? Ele está achando o quê? Que a gente vai se dobrar diante dele? Era exatamente isso. A igreja aqui vem na escola bíblica, pastor? Vem mesmo? Então nós vamos ver hoje. Eu tive esse sonho, eram 11 feixes que se dobravam diante de mim. Fala: meu, você é louco, cara, que você está pensando o quê? Seu moleque, seu pirralho. Você acha o quê? Você acha que a gente vai se dobrar diante de você? E aí ele chega para o pai e fala para os pais, fala: olha, eu tive outro sonho. E Jacó chega para ele e fala: ei, José, vem cá, que sonho é esse que você teve? Ah, eu vou te contar. Eu tive um sonho que o sol e a lua e 11 estrelas se dobravam diante de mim. Abusado ele, né? Abusado, não queria mais nada. José era abusado e inocente de tudo. Aí o pai chega para ele e fala: meu, que é isso? Você está louco? Que sonho é esse que você teve? Só que o José, queridos, ele tinha uma convicção. Antes dele falar para alguém, Deus já tinha falado no seu coração o sonho que ele havia tido. Ele não entendia nada ainda. Ele não sabia bem ao certo qual era o seu futuro. Ele não sabia bem ao certo o que ia acontecer, mas uma coisa ele sabia: que o sonho que Deus tinha dado para ele tinha vindo dos céus e ia se cumprir na sua vida. Ele tinha essa convicção. E eu quero que você saiba que o sonho que você tem, você vai cumprir. Antes que você morra, queridos, você vai ter todos os seus sonhos realizados. Por isso não fique preocupado. Tem gente que fala: eu acho que eu vou morrer amanhã, querido. Se ainda tem promessa para se cumprir na tua vida, descanse, querido. Vai trabalhar e viver, porque tem muita água para passar debaixo da ponte ainda. Amém? E José, ele teve esse sonho, querido. Só que o que ele não contava era com traição. Ele não contava com isso. E às vezes nós não estamos preparados para isso. Às vezes dentro da nossa casa, dentro da família, de pessoas próximas. José não contava com traição. José não contava com inveja. José achava que todo mundo que estava ao seu lado estava coeso no sonho que ele havia tido. Mas a verdade, estava todo mundo mordido, com dor de cotovelo. Toma cuidado com o que você fala. Os sonhos que Deus deu para você, boquinha de siri, espera cumprir primeiro, e deixa que as pessoas vejam o resultado do teu sonho acontecendo na tua vida. Não cante a bola antes. Entenderam? Entenderam? As grandes concorrências aí fora são vencidas porque os empresários abrem a boca antes da hora. Protege o teu coração e a tua boca. Mas José, ele tinha esse sonho. E aí a inveja dos seus irmãos e a revolta fez com que
toda a história, toda a vida de José virasse de pernas para o ar. José, ele teve esse sonho, ele sabia que Deus havia dado para ele, mas de repente, queridos, José se torna abandonado pela sua família. Presta atenção se você vai se incluir em algum lugar. Olha as características da história de José. Foi abandonado pela sua família, foi invejado pelos seus irmãos, perdeu o seu patrimônio, perdeu a sua pátria, foi vendido como escravo e foi tido como prisioneiro, porque era um homem íntegro. E eu tenho certeza, queridos, que durante essa fase toda de José, à medida que as coisas iam passando, ele chegava a questionar a Deus e falava: Senhor, aonde está dentro de todo esse contexto o sonho que o Senhor me entregou? Aonde está dentro da história da minha vida aquilo que o Senhor havia prometido que ia acontecer na minha vida? Em que parte do sonho eu não interpretei bem, ou eu não fui coeso, eu não fui correto? Em que parte do sonho eu não interpretei da forma correta? E eu quero que você saiba, querido, que ainda tem coisa na tua vida para acontecer, e se ainda não aconteceu, não perca o foco daquilo que Deus tem para te dar. Não importa se as coisas não estão acontecendo da forma do teu sonho, se a tua vida está diante da presença de Deus, as coisas vão fluir ainda vão acontecer. De repente José é levado preso, e eu tenho certeza que lá na prisão ele falava: Senhor, eu fui correto, eu fiz o bem, eu ajudei o próximo, eu falei do Senhor para o copeiro, e ele me esqueceu aqui dentro. E só para abrir um parênteses aqui, queridos, quando José interpreta o sonho do copeiro e ele sai da prisão, eu acho que ele falou assim: agora é a hora, meu sonho vai se cumprir. Já paguei tudo, já passei toda a dificuldade que eu tinha que passar. Agora o negócio vai funcionar, agora vai dar certo. Quantas vezes você olha para aquilo que você está esperando e você fala: agora que vai acontecer. E ele fala para o copeiro: escute aí, não, eu estou saindo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chegar lá para Faraó e vou falar de você. Mentira. Eu acredito que aquele homem, na hora que saiu da prisão, José já foi lá, pegou as tralhas dele na cadeia lá, falou: opa, deixa eu pegar o meu cobertor, a minha marmita, o meu talher, minhas coisas aqui, deixa eu juntar tudo, porque o copeiro está indo embora, ele já vai falar de mim lá para o Faraó, e eu daqui a pouquinho eu estou saindo daqui. Se passaram 2 anos, e o cara não lembrou dele. Pode se passar 2 anos ainda, querido, para alguma coisa acontecer na tua vida. Mas saiba que o tempo de Deus não é o teu tempo. No tempo certo as coisas vão acontecer. 2 anos se passaram. O outro exemplo que eu quero dar para você. Davi. Vai lá em 1 Samuel. Abre a Bíblia e faz uma cruzinha aí. Primeiro Samuel capítulo 16, do verso 1 a 13. Você não precisa ler, só marca para você ler na tua casa depois. Agora, se você vem à escola bíblica, você já vai saber o que eu estou falando. Davi, um menino de gentil aparência, como a Bíblia diz, está no pasto cuidando das ovelhas do seu pai. Era o mais novo dentre os irmãos. E uma hora ele está lá trabalhando, com muita atenção no seu trabalho, e de repente chega um homem para Davi e fala: Davi devia estar tocando harpa, porque ele era músico, e tocava com excelência. E Davi estava tocando a harpa ali, sentado, cuidando das ovelhas. De repente chega um homem e fala assim: Davi, presta atenção,
para aí o que você está fazendo. Eu falei, mas o que aconteceu? O profeta está lá na tua casa. Samuel chegou lá. É mesmo? Está lá. Tá, e o que está acontecendo? Está tendo uma reunião lá. Mandou chamar todos os irmãos. Família está lá. Está todo mundo ali. Aí Davi fala, E o que tem? O que está acontecendo? Eu não sei. Mas o Samuel falou que era para você descer depressa. Era para vir te buscar. Aí Davi fala, que loucura é essa? Então tá bom, então vamos fazer o seguinte. Eu tenho certeza disso. Porque ele era responsável. Ele deve ter dito para o cara, fica aqui cuidando das ovelhas enquanto eu vou lá. Que eu não vou deixá-las sozinhas. Aí Davi desce daquele morro, às pressas, correndo, como ele era garoto ainda. Eu tenho certeza que ele vinha todo feliz. O que será que está acontecendo durante aquele percurso, queridos? Ele ia pensando num monte de coisa. A certeza que ele tinha é que tinha um homem de Deus na sua casa esperando por ele. Havia uma visita especial aquele dia na casa de Davi. Uma visita que não era comum. Era o profeta, era a autoridade, era quem norteava o povo. Era quem dava o norte ao povo, é quem trazia a resposta de Deus, a direção para o povo. Então com isso Davi sabia que era coisa séria. Mas ele vai com expectativa, e quando ele entra lá, queridos, já haviam se passado na frente de Samuel 7 irmãos de Davi. 7 haviam passado. Mas de repente, quando Davi entra, Deus fala para Samuel, Samuel, você olha a aparência, mas eu olho o coração. Está aí o novo rei de Israel. Unge, porque dele eu farei uma grande liderança. Às vezes as pessoas da tua família, do teu trabalho, falam, você não tem valor, você é insignificante. Eles olham a tua aparência, querido, mas o Deus que você serve é aquele que conhece o teu íntimo, o teu coração e o teu sentimento. E nenhuma palavra maldita vai roubar aquilo que Deus tem para a tua vida. Quando ele entra, fala, é esse aí. Aí Davi se ajoelha diante de Samuel. E não é aquela unção que é feita geralmente nas igrejas, queridos. Que é só um pouquinho de óleo na testa só que o pastor passa na tua mão e te abençoa. A unção bíblica era um óleo, era um azeite que era colocado num chifre. E aquele óleo ele era derramado sobre a cabeça de quem estava recebendo a unção, porque ela tinha um significado tremendo diante de Deus. E Davi ajoelhado ali, garoto ainda, ele recebe aquela unção. E a vida de Davi, a partir de então, se tornou uma maravilha, um mar de rosas, é isso? Não. Mas espera um pouquinho. Eu vim para a igreja, aceitei a Jesus como único e suficiente Salvador, e as coisas parecem que não estão andando do jeito que tinham. Falaram para mim que se eu aceitar Jesus, eu não tenho problema mais. Se eu aceitar Jesus, eu fico livre da enfermidade. Se eu aceitar Jesus, eu não passo mais necessidade. E Davi foi ungido rei. Ele sabia que aquela unção ia fazer uma grande diferença na sua vida. Mas olha o que acontece com Davi. Primeiro, Davi é invejado pelos irmãos, de novo. Davi é abandonado pela sua família. Davi vai para a guerra. Mata o gigante Golias. E se torna um rei, não é isso? Não. Se torna um fugitivo. E vai morar na caverna. E é onde ele escreve esse Salmo número 13, queridos. E eu tenho certeza que quando Davi estava escrevendo este Salmo, ele ficava pensando e falando para Deus, Senhor, o que houve de errado naquele dia onde Samuel me ungiu como rei? O que havia de errado naquele azeite?
o que houve de errado naquele contexto, o que houve de errado naquele dia, porque eu estava lá no pasto, estava tranquilo, a minha vida estava sob controle, e de repente o Senhor me separa para algo que eu não estou entendendo, porque eu fui ungido rei, estou me tornando agora um fugitivo. Você foi separado para fazer a diferença no mundo lá fora, queridos. Mas vai haver caverna na tua vida. Viu? Vai ter inveja na tua vida. Vai ter gente da tua família querendo te derrubar. Vai ter gente no teu trabalho querendo puxar o teu tapete. Mas nem só por isso o sonho que Deus tem para você vai deixar de se cumprir. Amém? Posso ouvir um amém? Um outro exemplo que eu quero te dar. Pode abrir aí, Jó capítulo 1. Faz um asterisco aí para você ler na tua casa depois. A Bíblia diz que Jó tinha algumas qualidades que nós precisamos ter. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. A Bíblia diz, queridos, que quando ia ter alguma festa na casa de Jó, ele reunia, depois da festa que havia acontecido, Jó, ele pegava a sua família e ele sacrificava um animal na presença de Deus, para que, se caso alguém tivesse cometido um delito, Deus pudesse perdoar do seu pecado. Ele se antevinha, ele se antecipava de qualquer coisa maligna que pudesse acontecer na sua família. Jó, ele era um homem íntegro, correto, temente a Deus. Mas ainda assim, queridos, ele não ficou livre de perder tudo que ele tinha. Ele não ficou livre de ter uma enfermidade que a Bíblia diz que ele se coçava com cacos de telha. Tamanha dor e sofrimento que esse homem teve. E no momento do desespero, no momento que ele havia perdido tudo, no momento que ele não tinha mais aonde se pegar, ele ainda teve traição da sua esposa e dos seus melhores amigos. Ainda assim ele não teve apoio. Quantas vezes eu e você, o teu pastor, já teve vontade de conversar com alguém e não teve ninguém para ouvir? Estou mentindo, pastor? Quantas vezes você falou: eu preciso falar com alguém? Você ainda tem o teu pastor. Quantas vezes eu tive dificuldade e eu não tive ninguém? E olha que eu conheço o pastor nesse mundo, hein? Eu trabalho para 500. E dá para encher uma mão e ainda vai sobrar dedo de quem eu poderia contar no momento de dificuldade. Ia sobrar dedo de uma mão. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que as pessoas vão fazer é te julgar. Ah, perdeu o emprego? Aí chega para o outro e fala: ô fulano, esse aqui é bem magrinho, igual a mim, né? Vou chamar ele de Jair. Viu, Jair? Ficou sabendo do Paulo? Perdeu o emprego. Aí o Jair fala para ele, pisou na bola. Está em pecado. Perdeu o emprego, não é dizimista, não é ofertante. Atrai maldição mesmo para sua casa. É bíblico. Aí se torna espiritual, entendedor da Bíblia. Você viu fulano, está doente. Está em pecado. Está doente? Câncer? Câncer não tem cura, hein? Nesta igreja aqui, Deus cura de câncer, viu, queridos? O evangelho que eu conheço, Deus cura de câncer, viu? Cura AIDS, cura de existe cura para aleijado, viu? Vocês estão olhando para um, viu? Tem cura de cego, porque isso é promessa bíblica.
Mas se você ficar doente, às vezes até gente da igreja mesmo, viu, queridos? Me desculpem, viu? Gente da igreja que está sentada aí do teu lado, fala: ih, você ficou sabendo? Fulano está mal, está internado. Aí o outro fala: não sei não. Ó, está cheirando pecado isso, hein? Eu não, eu e Deus, sempre vai ter alguém para te julgar. E Jó, quando teve dificuldade, a mulher dele falou: rapaz, para com isso, nega o teu Deus e morre. Quantas vezes você chega lá na tua casa e fala: que eu vou para a igreja para quê? Eu vejo você indo para a igreja, você tem doença, você está desempregado, está durando, não tem dinheiro na carteira, eu vou para a igreja para isso? Que Deus é esse? Foi o que Jó ouviu, queridos. Nega o teu Deus e morre. Com toda essa desgraça que está acontecendo na tua vida, nega o teu Deus e morre. Você viu que os 3 exemplos que eu dei, eu comecei e não terminei ainda. E Jó também vou parar por aqui. E depois nós vamos entender o desfecho desses 3 elementos que eu já te falei. Agora eu vou te dar mais um outro exemplo. O pastor falou que eu posso ir até às 10 hoje. Eu vou te dar o exemplo de alguém que nunca teve dificuldade, que foi a pessoa mais próxima de Deus. Nunca teve angústia e pela sua posição jamais poderia ter sofrimento. Viu? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 26 e faz um asterisco aí. De quem vocês acham que eu vou falar agora? De quem? Eu quero a igreja inteira respondendo. De quem que eu vou falar agora? Mas pera um pouquinho, Jesus não, né? Jesus é filho de Deus. Aí não vai caber nessa mensagem. Nesse contexto aqui, Jesus não cabe. Ninguém era mais próximo de Deus do que Jesus. Não é possível, pastor, você está equivocado. Querido, Jesus no Monte das Oliveiras, ele tomou a decisão mais dura da sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus não era melhor do que eu e você, ele era homem. Outra coisa que você precisa saber: Jesus não era obrigado a ir para a cruz. Ele foi para a cruz por opção. Ele foi para a cruz porque ele amava a você e a mim no dia da decisão. Jesus foi para a cruz para que eu e você estivéssemos hoje aqui neste lugar, louvando e exaltando o nome de Deus. Foi por opção. Foi por opção. Eu já ouvi um pregador dizendo que Jesus já estava predestinado à morte, que era obrigatório. Porque o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, amém. Mas ele, como homem, ele poderia ter chegado no momento da decisão e ter dito para Deus: Senhor, espera um pouquinho, Pai. Lá no Éden, não fui eu que pisei na bola. Eu não estou afim, não. Prepara um plano B aí, porque eu não estou afim de passar por isso. Saiba que ele, como homem, ele poderia ter optado por isso. Ele poderia ter escolhido não ir para a cruz. Mas ele escolheu por você e por mim. Amém? Amém, queridos? Foi uma decisão dura. E Jesus, ele está lá, e a Bíblia relata isso. E se a Bíblia relata em Mateus capítulo 26, você pode ter certeza de uma coisa: alguns dos seus discípulos que estavam lá no Monte das Oliveiras, enquanto Jesus falou para eles: olha, vem cá. E ele sempre tinha 3 que andavam mais perto dele. Quem era? Quem eram os 3 que estavam sempre mais próximos? Pedro, João e Tiago. Então eles deixaram, Jesus deixou os discípulos num lugar, mas trouxe 3 junto com ele, mais perto. Falou: fica aqui, eu vou ali orar. Jesus precisava orar, querido?
E tem crente que acha que não precisa. Ele falou, fica aqui, ó. Eu vou ali orar, vigia junto comigo. Vigia junto. E se isso está relatado na Bíblia, querido, é porque um desses três foi lá olhar e viu que Jesus estava passando. E a Bíblia fala, queridos, nesse texto que você vai ler na tua casa, que Jesus se amargurou até a morte. Ele entrou em desespero profundo, sendo filho de Deus. E Jesus ainda, queridos, ele chega para Deus e fala, Senhor, passa de mim esse cálice, mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É onde ele opina, por mim e por você. É onde ele fala, vai valer a pena. Você já conhece a canção. Vai valer a pena. Jesus falou, vai valer a pena ir para a cruz pelo pastor Marco. Vai valer a pena ir para a cruz pela pastora Fátima, pelo pastor Jair, pelo Paulo, pelo Roberto, pela Maria, pela Josefina. Vai valer a pena. Eu vou porque eu sei que vai valer a pena. E a Bíblia, queridos, em Lucas capítulo 2, relata no cântico de Simeão, que ele era alvo de contradição, alvo de muita contradição. E Jesus, quando ele está na cruz, ele fala para Deus, Senhor, por que me desamparaste? Você já encontrou alguma semelhança na oração de Jesus em alguma outra que você deva ter feito na tua casa? Quantas vezes você já falou, Senhor, eu tenho pedido, eu tenho orado, eu tenho buscado, por que o Senhor me abandonou? Por que eu não vejo nada concreto acontecendo na minha vida? Por que as coisas não estão mudando dentro dos planos e dos sonhos que o Senhor me deu? Eu não estou vendo ainda nenhum deles se cumprindo. Por que as coisas ainda não estão acontecendo do jeito que eu espero, de acordo com a minha expectativa? O que há de errado nisso, queridos, não há nada de errado. Deus está preparando você para ter um grande momento de vitória. Ele está forjando a tua vida, queridos, porque a vitória é certa e o inferno não vai se sobrepor aos sonhos que Deus tem para a tua vida. Agora, o que tem de todas essas histórias, esses 4 personagens que eu acabei de dizer para você? José, com tudo isso que aconteceu, o sonho dele se cumpriu, queridos. Demorou anos, mas se cumpriu. Ele não foi aquele que depois chegou na sua família e fez assim, ó. Ah, vocês não acreditavam, né? Agora todo mundo aqui, ó. Ele acolheu uma pátria toda. José se tornou, depois de todo o sofrimento, o maior governador da história do Egito. Até hoje, o nome de José é honrado naquela pátria. Até hoje, José é reverenciado no Egito. Valeu a pena ele passar por tudo que ele passou, porque Deus colocou ele no ponto mais alto que havia naquela nação. Depois de Faraó, quem mandou no Egito foi José. Foi abandonado, perdeu pátria, perdeu família, inveja, se tornou um presidiário, mas Deus não se esqueceu dele, e Deus mudou o jogo. Deus vai mudar o jogo da tua vida, amém? Davi perdeu família, perdeu patrimônio, foi invejado, se tornou fugitivo, foi morar em caverna e se tornou o maior conquistador de Israel. Só que esse não foi o ponto mais alto da vida de Davi. O ponto mais alto da vida de Davi, queridos, é que Davi
ele ganhou um nome de Deus, sabe qual? Como Deus o reconhecia como um adorador. Como um adorador. A Bíblia diz que Deus olhando, ele estava buscando um adorador. E ele encontrou a Davi. Deus estava buscando um adorador e encontrou a Davi. O homem segundo o coração de Deus. Esse foi o ponto mais alto de Davi. Ninguém tira isso de Davi. Ninguém tira isso. Aquilo que Deus tem para você, querido, é singular e é só teu. Ninguém vai tirar. Quando se cumprir, o teu vizinho, o teu irmão, a tua mãe e o teu pai não vão ter o mesmo resultado e a mesma promessa de Deus na tua vida. Aquilo vai ser só seu. Entendeu? É seu. Deus vai olhar e vai falar: olha, valeu a pena investir na Maria, no João, no Jair, no Paulo, porque olha só, eu busquei um adorador e eu encontrei. Queridos, Deus está lá de cima falando assim: eu encontrei adoradores lá na igreja, lá na Via Anchieta, lá no bairro do Moinho Velho. Eu estou vendo um monte de adorador, de pessoas que adoram o meu nome e exaltam o meu nome. Ué, mas é tudo gente que está passando dificuldade. Quem é aqui que não está com nenhum problema? Levanta a mão. Mas ainda assim, você é um adorador e Deus está te enxergando de lá do céu. Amém? O outro, qual foi o terceiro exemplo? Jó. O que aconteceu com o Jó de bom? Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens. Ele era o homem mais rico do Oriente e de repente ficou mais pobre, sem nada. E o que aconteceu? Qual foi a virada na vida de Jó? Vamos lá, vocês sabem. Recebeu em dobro? Quem concorda? Levanta a mão. Não foi. Não foi. Isso é muito pouco, queridos. Receber tudo em dobro é muito pouco. Sabe o que aconteceu na vida de Jó? Ele chega para Deus e fala: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você ganha quando Deus se revela para a tua vida e você reconhece que Deus é. Viu, queridos? Esse foi o maior lucro na vida de Jó. Falou: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu sei quem o Senhor é. No momento da tua dificuldade, da tua dor, do teu sofrimento, Deus vai se revelar para você, querido, e você vai falar: Deus, eu sei que o Senhor está comigo e que vale a pena. Antes eu ouvia falar, eu ia na igreja e o pastor pregava, ele falava que as coisas iam mudar, que milagres acontecem, mas agora eu sei, porque eu senti na minha pele que o mundo pode mudar, mas o meu Redentor vive. Orianda Labastirie. O meu Redentor vive. Isso foi a mudança que aconteceu na vida de Jó, querido. Não foi receber o dobro, não. Receber o dobro do que você tem é muito pouco para o que Deus tem. Isso é muito pouco. O último exemplo, quem foi? Jesus. Jesus foi abandonado, queridos. Jesus pregava para multidões, mas sempre estava sozinho. Jesus curava enfermos de baciada, mas as pessoas não reconheciam. Quantas vezes você faz o bem para os outros e você é traído? As pessoas metem a faca nas suas costas, mas eu quero que você saiba de uma coisa: não perca a essência de ser uma pessoa boa e misericordiosa, porque isso é a promessa de Deus na tua vida, queridos. O reino de Deus é composto de pessoas que têm misericórdia. Não perca a essência, não se torne uma pessoa ruim porque alguém foi ruim para você. Não se torne um traíra porque alguém meteu a faca nas suas costas. Seja verdadeiro porque vale a pena. Não deixe de estender a mão às pessoas que são ingratas com você. Continue dando, continue ajudando, continue amparando, porque quem vê isso, querido, é Deus, não é o homem.
Não mude, não perca a essência. Jesus falou: se alguém bater no teu rosto, dá outro. Não é fácil, mas isso é o evangelho verdadeiro. Tem que ser o evangelho da tua vida. Ah, tal pessoa da minha família falou mal, também não olho mais na cara. Você tem que mostrar que você é diferente, que você é uma pessoa sensata, temente a Deus, e que faz o bem, custe o que custar. Jesus curava de baciada, e raramente a Bíblia relata de um leproso que voltou. E aquele leproso que voltou foi o único que recebeu o que Jesus queria dar. Todos estavam querendo a cura, Jesus estava querendo dar salvação plena. Tanto é que Jesus fala para ele: vai, a tua fé te salvou. Ele queria dar salvação, não era só cura. Os outros 9 não ganharam isso. Ele não queria dar cura, ele queria dar salvação. Jesus andava com 12, mas só um foi até o pé da cruz. Quem sabe quem foi? João foi o único que foi até lá. Tá, e o que tem na história de Jesus, queridos? Em Lucas capítulo 2, você pode ler depois, que diz que ele é alvo de contradição. E sabe qual é a maior contradição na vida de Jesus? Jesus nasceu numa manjedoura, numa família humilde. Não havia nenhuma expectativa na vida de Jesus. Ninguém poderia esperar nada de bom da vida de Jesus. Absolutamente nada. E depois de ele ter recebido a sentença, Jesus foi andando, queridos, até o Gólgota, carregando uma placa no seu peito, escrito Rei dos Judeus. E sabe qual é a maior contradição, queridos? Que todos nós que sabemos desse trecho da Bíblia, desse trecho da história, vamos relatar um dia e vamos ver com os nossos olhos esse mesmo Jesus que foi insultado, que foi humilhado, carregando uma piada no seu peito, Jesus, Rei dos Judeus, ele virá no mesmo Monte das Oliveiras, queridos, no mesmo lugar, e ele não vai trazer essa placa escrito Rei dos Judeus, mas ele vai trazer na sua coxa tatuado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, porque ele é o Deus eterno, todo-poderoso. Todo mundo vai ter que admitir que mesmo depois de toda humilhação, ele é o Rei eterno, que escolheu por mim e por você. Amém? Fique em pé no seu lugar. Quero chamar o irmão do teclado aqui um pouquinho. Eu quero fazer um apelo. Não é para você aceitar Jesus, não. Que eu não conheço a igreja, nem sei se tem visitantes aqui hoje. Mas quem já teve sonho? E o diabo tem soprado no seu ouvido que é para você desistir porque já passou muito tempo. E isso não vai mais acontecer. Eu quero que você venha aqui na frente que nós vamos orar juntos. Pode vir. Pode vir. Ah, eu tenho promessa. Só que eu não acredito mais. Às vezes você pode estar pensando, eu tenho ido na igreja sempre. Todo domingo eu estou lá. Todo culto eu estou na igreja. Mas eu não estou vendo nada se cumprir. Não estou vendo as coisas acontecerem.
Talvez você tenha pensado: aquilo que Deus prometeu não vai mais se cumprir porque não dá mais tempo. Feche os seus olhos. A minha cura que eu espero parece que está anos-luz distante de mim. Querido, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele continua operando milagres e curando enfermos, mudando conceitos e vidas, mudando história. Se houve um erro de percurso na tua história e o diabo tem dito para você que não tem mais como você corrigir a tua rota, hoje é o dia de você corrigir isso. Hoje é o dia de você falar: Senhor, põe o meu trilho de novo de volta. Me põe de volta no meu caminho de novo. Eu não quero ser mais um de ir no culto de domingo, no culto na tua casa, e voltar para minha casa sem esperança porque as coisas não estão acontecendo. Pai, em nome de Jesus, traz de volta, Senhor, a esperança aos teus filhos, ó Deus. Aquilo que o diabo roubou, ó Deus, com mentiras, com palavras malditas, com inveja, com traição. Pai querido, em nome de Jesus, manifesta o teu poder agora, ó Deus, e alcança, Senhor, alcança nossas vidas, ó Deus, pela tua infinita misericórdia. Deus, muda, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, nós precisamos de um milagre. E o milagre que nós queremos levar para a nossa casa hoje, ó Deus, é ter a nossa esperança de volta. A nossa fé, ó Deus, que ela possa renascer no meio dos espinhos, no meio de escombros, no meio de sepulcros. Pai querido, em nome de Jesus, traz de volta, Deus, a vida, traz de volta a esperança, Senhor, em nome de Jesus. E toda seta, todo laço do inferno caia por terra em nome de Jesus. Nós amarramos agora toda a sorte, toda a hoste do inferno, e declaramos, ó Deus, toda a sorte de bênçãos em favor do teu povo. Pai, a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor detém sobre a tua mão o coração do rei, e o Senhor inclina para onde deseja. Inclina, Senhor, favoravelmente aqueles que detêm poder de decisão, Senhor, na vida dos teus filhos. Inclina, Senhor, em favor desta igreja, em favor desse rebanho, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda barreira caia por terra, toda mentira caia por terra, toda calúnia, toda difamação, em nome de Jesus, nós anulamos e rejeitamos agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Pai, que possamos ir para os nossos lares hoje, ó Deus, tendo a certeza absoluta que vale a pena, Senhor, vale a pena te servir, ó Deus, ainda que as coisas não estejam acontecendo da forma que queremos, ainda que as coisas não estejam acontecendo da forma que esperamos, ó Deus. Oh Pai, nenhum dos teus sonhos vão se frustrar, nenhum dos teus sonhos vão se perder ao longo da nossa história. Os anos vão se passar, mas aquilo que há de promessa na minha vida vai se cumprir, porque eu sirvo ao Senhor, Pai. Você que está aqui na frente agora, faça uma oração. É você e Deus agora, querido. Eu quero ouvir a tua voz. Você não pode só depender da oração do teu pastor. Você não pode depender só dele.
palavra de Deus diz que nós temos que trazer à nossa lembrança aquilo que nos dá esperança. Qual é o teu sonho, querido? Qual é o teu sonho? Qual é a promessa que Deus tem para a tua vida? Traz ela agora na tua memória. Traz ela na tua memória agora, querido. Traz a tua memória. Traz a tua memória. É uma cura. É um problema familiar. É uma vitória na sua vida profissional. É uma busca constante de paz do Espírito. Traz a memória agora, querido, e começa a falar: Senhor, este meu sonho, eu não abro mão dele. Eu não abro mão. Eu não abro mão, Senhor. Todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, eu vou estar correndo atrás do meu sonho, da tua promessa, porque eu sei que vai se cumprir. Se você crê agora, comece a glorificar a Deus. Não peça nada, comece a dar palavras agora. Diga palavras que enalteçam o nome do Senhor. Igreja, você que não veio aqui à frente, comece a exaltar o nome de Deus. Comece a falar: santo, santo, santo é o Senhor. Deus, tu és grande e poderoso, Pai eterno. Comece a exaltar agora o nome de Deus. Comece a exaltar o nome de Jesus, queridos. Porque é no momento de louvor e de adoração que Ele se manifesta em teu favor. Oh, santo, 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 santo é o teu nome. Oh Deus, alcança, Pai. Espírito Santo, Espírito Santo, traz de volta a alegria. Espírito Santo, traz de volta a paz. Oh, santo é o teu nome. Que você possa falar como Jó, queridos. Até o dia de hoje eu te conhecia de ouvir falar, mas nesta noite, Senhor, eu te conheci como o Senhor realmente é, um Deus de misericórdia, um Deus que não tem prazer no sofrimento humano. Deus, Ele não é, querido, um Deus que pesa sobre a tua vida, que traz sentença de sofrimento sobre você. Ele é um Deus de misericórdia. Ele te ama. O amor de Deus é incondicional. Ele não abre mão de você. Ele não te rejeita. Ele não te abandona. A tua família pode te abandonar, os teus amigos podem te abandonar, os teus irmãos da igreja podem te abandonar, mas Ele não abre mão, porque Ele pagou um preço alto por você. Ele pagou um preço alto pela tua vida. Ele sofreu porque Ele sabia que hoje você ia estar aqui. E Ele falou: Pai, sobretudo seja feita a tua vontade e não a minha. Eu vou para a cruz. Eu vou para a cruz pelos meus filhos, porque vale a pena sofrer e morrer por eles. Vale a pena. Vale a pena, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor.